Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma aula do nosso canal Fica a Dica, aulas profissionalizantes. Ainda estamos com aulas de metrologia e aí nós vamos estudar agora a régua graduada. Essa aula é uma aula para você conhecer a régua graduada. A régua graduada é o instrumento mais simples que tem para medição de comprimento. Podemos ter a régua graduada. Nós temos aqui uma régua graduada, tá? E a régua graduada que é usada na indústria, ela pode ser de aço carbono, material de fabricação, ou pode ser de aço inoxidável. E devido a isso, a gente tem alguns cuidados para falar para vocês no uso da régua. Temos alguns tipos também de régua, dependendo de onde nós formos utilizar. Existe uma régua graduada com encosto, que é parecido com aquele encosto de quando a gente usa a trena, que a trena é uma espécie de régua flexível, certo? Então, o encosto serve para quando a gente for fazer medições de comprimento interno, né? Então, o encosto ele ajuda muito a gente nesse aspecto. Essa régua daqui é uma das réguas mais comuns, ela não tem encosto. Então, quando a gente vai fazer a medição de uma peça, o ideal, por ela não ter encosto, a gente quer medir um comprimento externo, é a gente pegar um traço de referência. Pode começar no traço 1. Aqui, por exemplo, 1 centímetro, que a gente vai aprender na próxima aula a medir 10 milímetros. Aí você desconta o traço de referência, quando a régua não tiver encosto. E tem a régua de profundidade. A régua de profundidade ela é utilizada para quando a gente vai medir rebaixos e entalhes, certo? Esses são os 3 tipos básicos de réguas graduadas que a gente utiliza em indústria. O mais comum é essa mesmo aqui, sem encosto. Tudo bem? Vamos ver alguns cuidados que a gente deve ter com a régua. Por exemplo, a gente deve sempre manter a régua limpa, para que nada, nenhum tipo de sujeira, a gente passa um pano limpo nela, tá certo? Para mantê-la sempre limpa. Outra coisa, verifica se a peça que você está medindo não apresenta rebarbas, se a régua também não apresenta algum tipo de sujeira. Você também pode verificar o seguinte: terminou de medir, se a sua régua ela for de aço inoxidável, então você pode guardar ela no estojo, tudo bem, mas se ela for de aço carbono, você tem que passar uma fina camada de lubrificante para protegê-la contra a corrosão. Isso é muito importante para você conservar bem o seu instrumento. Não esqueça, a régua é um instrumento de medida e como instrumento de medida ela deve ter os seus devidos cuidados. Uma outra coisa que acontece muito com régua é o chamado erro de paralaxe. O que seria o erro de paralaxe? É o erro do ângulo de visão. Então, quando você pegar a leitura de uma régua, posicione sempre a régua perpendicular à sua visão. Isso vai fazer com que você não veja um traço em vez do outro. Você pode inclinar a régua e aí a sua leitura pode sair errada. Outra coisa é evitar derrubar a régua, riscar a régua, colocar outros instrumentos em cima da régua, outras ferramentas. Algumas pessoas gostam de colocar na maleta de ferramenta a régua. Aí você coloca outros instrumentos em cima. Isso pode também danificar o seu instrumento. Outra coisa, evite expor calor excessivo. Nem a luz do sol, até a luz do sol pode prejudicar a sua régua, pode causar deformidade. Evite, por exemplo, estar flexionando a sua régua, por mais que ela seja flexível. A flexibilidade dela é para ajudar na leitura. Não é para a gente estar flexionando, você pode quebrar a sua régua. Tá? Então você pode ter também a régua. A régua ela não é martelo, evite bater com a régua em outras peças, em outras partes. Certo? E por último, guarde sempre a régua em sua capa, no seu local destinado. Tenha os devidos cuidados para que a sua medida possa ser a melhor possível. A mais exata, né, dentro do possível. Tá ok? Então fica a dica para vocês. Obrigado e espero você na próxima aula. Nossa próxima aula a gente vai aprender a medir com régua graduada. Até lá!